Nós vamos ler dois versículos que se encontram lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Vamos ler? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que entram por ela, que a encontram. Então, nós temos um tema, e o nosso tema é a porta da morte e da vida. Eu quero introduzir, contando uma historinha para vocês que estão em casa, para nós aqui. Suponha que alguém vai se hospedar em um hotel e antes de mais nada, antes de se acomodar no seu quarto, ele decide descer até o restaurante para fazer uma refeição. Após a refeição, então, no retorno para o seu quarto, naquele corredor, tem muitos hotéis que têm aqueles corredores enormes, que tem várias portas, são todas parecidas. Então, no retorno para o seu quarto, naquele corredor enorme, ele acaba entrando em uma porta ao lado da dele. Ele errou a porta e entrou na porta do vizinho. Quando ele abre a porta, um criminoso que acabara de matar uma pessoa nesse quarto, o vê e, decidido não deixar testemunhas, não deixar pistas, ele pega a faca e com a faca ele mata essa pessoa que entrou nesta porta. Tá? Ele tira a sua vida. E na interpretação do crime, talvez muitas pessoas vão dizer assim: ele entrou pela porta errada, por isso ele morreu. Ele entrou na porta errada e por isso ele foi morto. Sabe, meus irmãos, é claro que é um fato, apenas uma história, algo quase que impossível de acontecer, algo assim, mas é para ilustrar aquilo que eu quero falar para vocês nesta manhã. Porque, apesar de ser uma coisa impossível de acontecer, mas bilhões de pessoas estão a ponto de morrer, tendo uma extensão, essa morte com uma extensão eterna. Pessoas estão morrendo, entrando por essa porta, sem sequer dar conta disso. Tudo porque entraram, como na história que eu contei para vocês, numa porta errada. Então, a pessoa que entra por essa porta errada, essa pessoa, ela morre. Como na história, a pessoa entrou na porta do vizinho e morreu. O Senhor Jesus, na qualidade de único mediador entre Deus e os homens, ele adverte, que nós lemos lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. E aqui nesses versículos, nesses dois versículos, são anotadas algumas realidades, como advertência de Cristo para nós. É um aviso que ele nos dá, tá bom? Então, nós vamos ver duas advertências, duas realidades, dois avisos que o Senhor dá nesses dois versículos. Primeiro deles é que só existem duas portas que conduzem a destinos eternos diferentes. Existem duas portas que conduzem a destinos eternos diferentes. Não tem como, não existe outro destino. A Bíblia diz que só existe dois destinos ao homem: ou a morte eterna ou a vida eterna. Por isso que Jesus diz que uma das portas conduz à morte eterna e a outra porta conduz à vida eterna. Não existe estado intermediário para poder a pessoa, sendo purificado, ir para o céu. Não existe isso. O que existe são dois caminhos, são duas portas, não existe um terceiro. Tudo bem, meus irmãos? Então nós vemos que é uma realidade muito dura, mas que bilhões de pessoas
hoje estão morrendo por conta de entrar na porta errada. E hoje eu quero te convidar, eu quero te levar a você entrar pela porta certa. Muitos crentes, muitos filhos de Deus que estão hoje com a gente, eu quero dizer que isso sirva de conforto para o teu coração, console o teu coração, e que você possa ser fortalecido no Senhor com essa palavra, de que há uma porta para a vida e uma porta para a morte. Então, que você entre pela porta da vida, tá bom? Isso em primeiro lugar. Então, nós vemos que só existem duas portas que conduzem destinos eternos diferentes. Não existe uma terceira porta. Segundo lugar, a segunda realidade nos fala ao número de pessoas que entram por ambas as portas em virtude do grau de dificuldade. Então, a maioria que nós falamos aqui, nós vemos, a maioria, ela tende a entrar por essa porta que é larga, que Jesus estava mencionando, entrando por uma porta larga, indo por um caminho amplo, que esse caminho, essa porta, leva à morte, leva ao inferno. Isso nos fala de erro, de porta que termina uma fatalidade eterna. Precisamos perceber isso, porque a maioria das pessoas, segundo as Escrituras, segundo o que Jesus está falando, a maioria das pessoas escolhe e encontra o caminho mais largo, mas a Bíblia também diz que é uma minoria que escolhe e encontra a porta estreita, o caminho apertado que conduz à vida com Deus na eternidade. E essa porta que é estreita, ela está contrariando justamente as falsas religiões ou as religiões que dizem que todos os seres humanos irão para o céu. E que se eu for bonzinho, eu vou para o céu. E que todos os caminhos, eles dizem assim, que todas as religiões, todo caminho, toda porta leva as pessoas a Deus. Não importa qual porta que você entre, é o que dizem as falsas religiões. Eles dizem, não importa qual porta você entra, não importa qual caminho você ande, o importante é que você esteja numa religião, e essa religião vai te levar até Deus. Então, a falsa religião, ela fala sim, mas Jesus ele está contrariando essas religiões. Jesus, ele nos fala acerca de que essa porta estreita é Ele mesmo. Todos aqueles que entram por Ele vão encontrar a vida. Nós vamos ver isso já já. Então, presta atenção numa coisa. O caminho da morte é amplo. Multidões estão nele. Não precisa de esforço. Todos chegam lá sem medir qualquer tipo de esforço. A porta que é larga, ela tem a ver com rejeitar a fé em Cristo e abraçar as paixões mundanas. Por isso que ela é larga, porque naturalmente a pessoa, o homem, caminha para a morte, não precisa fazer nada. Se você se soltar, você vai para a morte eterna. Não precisamos nos esforçar, não precisamos de renúncia, não precisamos de nada. Nós caminhamos naturalmente, o ser humano, por conta da sua constituição, o destino dele é a morte. Por isso que nós falamos que, dentro de uma perspectiva bíblica, todos os seres humanos estão mortos. Mas aprove a Deus, por seu grande e imenso amor, nos abrir uma porta de salvação. E essa porta chama-se Jesus. Então você percebe que esta porta, que conduza à perdição, que conduz à morte, ela é muito fácil de ser alcançada, porque não exige esforço algum, não exige renúncia nenhuma. A constituição do homem, ele naturalmente vai para isso. Você pode ver pessoas que de repente estão ao nosso lado no dia a dia, na igreja, servem ao Senhor Jesus, crentes, às vezes eles se desviam por um momento, deixam de frequentar a igreja por um momento, deixam de frequentar a célula por um instante, e quando você percebe, você já está fazendo coisas terríveis,
Não estou falando de um, de outro, mas estamos falando de nós. Todos aqueles que abandonam por um momento a caminhada com Cristo, você vê que naturalmente ele já pende para coisas terríveis, já começa a fazer coisas terríveis. Você já o encontra em lugares terríveis. Então, porque é natural do ser humano, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos voltar novamente a nos colocar debaixo das paixões do mundo, porque há uma possibilidade de repente, pessoas que conheceram a Cristo se permitir voltar-se contra a fé. Então, nós precisamos perceber que a morte é muito fácil, é muito tendencioso o ser humano a acabar numa morte eterna, porque ele não precisa fazer esforço nenhum, ele não precisa, ter qualquer domínio sobre si, ele simplesmente se deixa ir, caminha por este mundo e ele acaba numa porta chamada morte eterna. Mas a Bíblia nos fala de que há uma outra porta, e essa porta ela é estreita, contrário da porta que é larga, contrário do caminho que é espaçoso. Existe um caminho estreito e existe uma porta que é estreita. Jesus diz, são poucos que entram por ela. E quando nós falamos de porta estreita, nós estamos falando que essa porta tem a ver com Cristo. Mas não é porque, pastor, então a porta é estreita porque é muita exigência. É a exigência de que agora eu não posso fazer isso, agora eu não posso fazer aquilo, agora eu não posso deixar meu cabelo, não posso cortar meu cabelo, eu não posso agora usar isso, eu não posso fazer determinadas coisas. Não é por conta dessas exigências, porque essas exigências não existem fora de Cristo. Em Cristo nós naturalmente queremos andar com Ele e fazermos coisas que agradam ao Senhor. Não existe esse lance de legalismo, porque a pessoa que quer andar pelo legalismo, ele está fora dos padrões de Cristo. Porque a porta não tem a ver com as exigências para ser salvo. A porta tem a ver com Cristo, tem a ver com Jesus. Quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, então você está entrando por essa porta que a Bíblia diz que é estreita, porque são poucos que escolhem. O apóstolo Paulo diz, sua carta aos Coríntios, que o diabo, Deus deste século, ele cega o entendimento das pessoas, para que eles não vejam Cristo, para que eles não vejam a luz do Senhor, para que eles não se aproximem de Cristo, para que eles não sejam salvos. Deu para entender isso? Não quero confundir vocês. Eu quero dizer assim, que a porta estreita tem a ver com Jesus. Não tem a ver com Jesus e mais alguma coisa, tem a ver com Jesus. Tem a ver que Jesus é o único que pode conduzir o homem a Deus. Presta atenção. João, capítulo 10, versículo 9 e 10. Eu quero que você leia comigo. João, capítulo 10, versículo 9 e 10. Diz assim as Escrituras, no Evangelho de João. Eu sou a porta. Então ele está dizendo que ele é a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Olha o 10. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância, em outras traduções. Então ele está dizendo, eu sou a porta. Então a porta que está sendo mencionado ali por Jesus é Ele mesmo. Ele está falando dele ser a porta. Não é a porta das exigências legalistas, mas é a porta chamada Cristo. Porque há uma confusão de que, a porta é estreita por conta de que há muita exigência para poder estar na igreja. Não é isso. Não tem a ver com as exigências, tem a ver com Cristo. Quando falamos de portas de morte, ou a porta da morte, morte no inferno, quando nós falamos de porta larga, nós estamos falando da rejeição que essas pessoas têm a Cristo, e por elas rejeitarem a Cristo, então elas se voltam e abraçam as paixões mundanas, porque isso é natural do ser humano. O ser humano faz isso naturalmente. Então ele não quer negar as paixões. Então muitas pessoas falam assim, não, eu vou ser crente quando eu ficar velhinho.
Eu vou servir a Deus quando eu estiver lá na minha idade avançada. Por quê? Porque a cabeça dele funciona como uma pessoa legalista, religiosa. Ele acha que vir para Cristo tem a ver, agora eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu quero que você entenda que quando você vem para Cristo, a sua constituição é mudada, você é transformado por Ele, e as coisas do velho homem não fazem parte mais da tua vida celestial, a tua vida como cidadão do céu. As pessoas entendem que, peraí, então para eu ser crente, eu tenho que abandonar algumas práticas. Eu quero falar para você que essas práticas são abandonadas a partir da hora que você entrega a sua vida para Jesus. Não requer um esforço antes, mas a partir do momento que você entra por essa porta, naturalmente você vai abandonar todas as coisas que desagradam ao Senhor. É natural isso. Então, às vezes, as pessoas ficam se questionando, ficam se debatendo dentro de si, porque elas não querem Cristo, por conta de que a porta é muito estreita, não, ali é muita exigência, mas não tem a ver com essas exigências, tem a ver com você abraçar a fé em Cristo. Deu para entender isso? Isso é muito importante, porque senão estaremos dentro da igreja, vivendo um peso muito grande, achando que o Senhor, eu só vou entrar por essa porta quando eu estiver 100% correto. Eu quero falar para você que Cristo foi 100% correto, para que você pudesse se apropriar daquilo que é correto em Cristo, para poder passar por essa porta que é Ele mesmo. Tudo bem, meus irmãos? É importante falar isso para você, porque se você está dentro da igreja, se você conhece o Senhor Jesus, eu quero dizer para você, você está caminhando para poder estar nesta eternidade com Deus, para sempre. Para sempre você estará com o Senhor. Se você está com Cristo, se você está dentro da igreja, se você está ouvindo o Evangelho da Graça, se você crê no Senhor Jesus, você não está no caminho largo. Mas pastor, e quando eu dou uma escorregada? E quando eu não estou passando para o caminho largo? Pastor, e quando eu erro? Eu não estou passando para o caminho largo. Você não passa para o caminho largo. Se você tem a Cristo, se você entregou a sua vida para Jesus, você já está nesse caminho que é estreito, e você vai passar por essa porta que é Cristo, que Ele diz que é estreita, mas não estreita por outra coisa, mas porque as pessoas o rejeitam a fé nele, desacreditam na palavra de Deus, desacreditam em Cristo. Então, a Bíblia diz que é difícil, mas não é difícil pelo fato de ser exigência, porque o ser humano não quer a Cristo, ele quer deixar sua própria natureza caminhar por onde ela quiser. E aí, meus irmãos, o caminho é largo e, como disse Jesus, a porta é muito espaçosa. Olha, vamos ver João capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5 e versículo 6. Eu estou mostrando para você que essa porta não tem a ver com legalismo, mas tem a ver com Cristo. Olha lá, João 14, versículos 5 e 6. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde vai, Senhor. Como podemos saber o caminho? O que ele diz? Eu sou esse caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, aquele caminho que Jesus está falando, que conduz para a eternidade, aquela porta que Jesus está falando que conduz para a eternidade com Deus, que ele cita que é estreita, ele está falando que ele é este caminho. Ele é esta porta. Não é outra coisa. Não vamos colocar outra coisa no lugar dessa porta. Não vamos colocar outra coisa no lugar desse caminho. Amém? Agora, pessoas que não têm a Cristo, ele caminha a passos largos para uma eternidade de morte, ou uma morte eterna. Então eu quero chamar a tua atenção, nessa manhã, de repente, você já entregou a sua vida para Jesus. Você já entregou e você tem aí as suas falhas, de repente você dá uma escorregada e você fala, eu acho que eu estou indo por esse caminho de morte, talvez eu estou indo para essa porta e vou morrer.
Não, eu quero te dar segurança, eu quero trazer segurança no teu coração, de que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, e você está no caminho que é Jesus, e você está entrando por essa porta que é Jesus, você não está no caminho largo e nem na porta espaçosa, larga. Tá? Você está em Cristo. Quando estamos em Cristo, nós estamos caminhando e nos dirigindo para Ele. Um dia nós vamos nos encontrar com Ele e estarmos com Ele para sempre, literalmente falando, tá bom? Agora, se você está aqui, você nunca entregou a sua vida para Jesus, eu quero que você entenda que Jesus é a única porta e Ele é o único caminho para poder te conduzir para a salvação eterna. Existem duas portas, ele disse. Uma porta que é larga. E essa porta conduz para a eternidade, que é uma eternidade sem Deus, é morte. E existe uma segunda porta, ele diz, e essa porta é a porta de vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que poucos entram, porque poucos o querem, poucos querem abraçar essa fé, poucos querem poder caminhar nesse caminho, estar nesse caminho. Então, por isso que ele diz que poucos são os que passam, porque poucos é os que o aceitam. Então, eu quero te chamar a atenção para isso, para que nesta manhã você tenha segurança e que você continue nesse caminho, buscando andar nesse caminho, que é Cristo, e entrar por essa porta que é uma porta de vida, tá bom? Onde você estiver, eu quero fazer uma oração com você. O Senhor é a nossa porta. Nós não vamos errar a porta. Quem está em Cristo não erra a porta. A história que eu contei no começo, da pessoa que erra a porta e morre por ter errado a porta, não acontecerá conosco. Na hora que nós estivermos para nos encontrar com o Senhor, nós não erraremos. Pode ter certeza, nós não erramos a porta, você não errou a porta, você está no caminho certo e está na porta certa, que é Cristo. Então, eu quero fazer uma oração com você. Onde você estiver, feche os teus olhos. Fique nesse caminho, entre por essa porta. Não existe outra porta. Não existe outro caminho para nós. Cristo é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. E Cristo é a porta. Ele fala, eu sou a porta. Tem a ver com Ele. Então, feche seus olhos, por gentileza. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã, por estar com os meus irmãos aqui. Senhor, nós sabemos que Cristo é a porta. Poucos entram por essa porta, porque eles não querem abraçar a fé em Cristo. Nós vemos a necessidade, a urgência de levarmos a Tua palavra, a salvação em Cristo para todas as pessoas. Mas vemos que a grande maioria não se volta para o Senhor. Mas nessa manhã, Pai, os nossos irmãos estejam seguros em Ti, e que aquele que nos ouve nessa manhã, eles possam saber que Cristo é a porta, Cristo é a única porta. Quero pedir, Pai, que o Senhor possa tirar as vendas, ou a venda dos olhos, do entendimento deles, e que eles possam, Senhor, receber a Cristo, que eles possam receber Cristo, a porta que dá vida, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os meus irmãos, e oro por eles em nome de Jesus.